Olá pessoal, tudo bem? Conforme de costume, às quintas-feiras a gente tem um tema onde eu falo com um pouco mais de detalhe, um pouco mais aprofundado. E hoje o tema é amamentação e prematuridade. No Brasil, cerca de 11% dos nascimentos acontecem de forma prematura, ou seja, os bebês nascem com menos do que 37 semanas de idade gestacional. Realmente essa situação pega as famílias de surpresa e a amamentação acaba sofrendo também nessa situação. Então, nesse vídeo, eu vou tentar trazer algumas informações para que deem mais segurança para vocês nesse momento de aflição. Meu nome é Cristina Nunes e eu sou a pediatra da Alias Amamentação. Bom, como é que deve acontecer o estímulo à amamentação quando a gente passa por essa situação do nascimento prematuro? A primeira questão é quando iniciar o estímulo ao seio materno. No mundo ideal, assim como o bebê que nasce em tempo de termo, acima de 37 semanas, ele vai ao seio materno na primeira hora de vida. Em um mundo ideal, a mãe que teve um parto prematuro também deveria estimular o seu seio ainda na primeira hora pós-parto. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer hoje em dia. Até porque, quando há um parto prematuro, muitas vezes a indicação é materna, ou seja, a mãe teve alguma complicação, a mais comum é a complicação de hipertensão, pressão alta, e por esse motivo o parto teve que ser prematuro e ela tem que fazer um pós-operatório bem monitorizado. Então, na impossibilidade desse primeiro estímulo ser feito na primeira hora de vida, a gente posterga esse estímulo para as primeiras 6 horas após o nascimento do bebê, tá? Ou, caso em 6 horas a mãe ainda não tenha a possibilidade de fazer o estímulo ao seio materno, o importante é entender que esse estímulo deve ser feito o mais precoce possível. A maioria das maternidades, elas possuem ou um banco de leite ou um posto de coleta que vai possibilitar que esse estímulo seja feito, tá? Então, o estímulo ele é feito como? Já que o bebê não pode amamentar, vai ser realizada uma ordenha do seio de forma manual ou com bomba elétrica. Esse estímulo ele deve ter uma regularidade entre 6 a 8 vezes por dia, porque seria dessa forma que o bebê estaria mamando se ele estivesse junto com a mãe, de 3 em 3 horas. Então, como o bebê não está próximo à mãe nessa situação, esse estímulo deve ser feito a cada 3 horas. Isso é muito importante, principalmente quando a mãe já teve alta do hospital e ela não tem mais essa regularidade de ir ao posto de coleta ou ao banco de leite. Se isso acontecer, é importante que ela mantenha a ordenha em casa para ela manter o estímulo para o corpo dela continuar produzindo a quantidade de leite necessária. Esse estímulo deve ter uma duração de aproximadamente 15 minutos em cada mama. Então, ordenhar um seio e depois ordenhar o outro seio. Existem bancos de leite onde eles conseguem fazer com que a mãe use 2 bombas elétricas ao mesmo tempo, uma em cada mama, e com isso eles conseguem diminuir o tempo total que a mãe fica fazendo essa ordenha. Os médicos sempre vão perguntar para vocês a quantidade de leite que vocês estão produzindo em 24 horas. Então, quando vocês fizerem qualquer tipo de ordenha em casa, é importante que vocês quantifiquem para passar essa informação para o médico que está atendendo o seu bebê.
caso ele perceba que a produção está abaixo do que ele espera, é possível que ele prescreva para você alguns remédios que fazem o aumento da produção do leite. Normalmente, os bebês estão preparados para começar a sugar ao seio materno quando eles completam 32 semanas, começa um estímulo com a fonoaudiologia ainda na maternidade, ainda na UTI neonatal, e normalmente com 34 semanas o bebê consegue coordenar essa função. Essa função que é o quê? Ele precisa sugar, engolir e respirar ao mesmo tempo. Então não basta só, mas ele suga a mãozinha. Isso tudo bem, é um reflexo que o bebê tem de sucção. Mas a coordenação de sugar, engolir e respirar, isso depende de uma maturidade conforme o avanço da idade gestacional. Então, isso acontece normalmente próximo de 34 semanas. Além disso, não é comum a gente começar a ofertar o seio materno quando a criança pesa menos do que 1.500 gramas. Isso porque o esforço da amamentação pode fazer com que a criança acabe gastando mais energia e com isso não tenha um ganho calórico importante. Se você tem alguma dúvida em relação à amamentação e prematuridade, principalmente durante a internação do recém-nascido, deixa aqui nos comentários essa dúvida ou manda direct que a gente esclarece ela, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal!